Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Olá! Hoje, vamos explorar um conceito que mexe com a gente, sabe? Lá do coração de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A Lei do Progresso. Um tema fundamental mesmo. Não é só sobre para onde vamos, mas por que essa jornada parece ser tão inevitável, pelo menos segundo essa visão. Exato, uma lei natural, né? Estamos com o livro terceiro em mãos, aquele que mergulha nas leis morais, e nosso foco é o capítulo 8. A ideia é destrinchar como essa tal lei do progresso funcionaria. Sim. Desde um ponto de partida bem básico da humanidade, até as voltas que a civilização dá, e até mesmo como a doutrina espírita se vê nesse cenário todo. Perfeito, vamos fundo nisso. Então vamos lá. O que significa essa lei do progresso, afinal? É tipo uma garantia de que tudo vai melhorar sempre? Assim, fácil? Não exatamente uma garantia de melhora fácil e constante, sabe? A ideia central é que a humanidade, e por extensão cada espírito individualmente, está fadada a evoluir. Fadada? É apresentado como uma lei natural, inerente à criação, não algo que a gente possa escolher ignorar para sempre. Mas, e aqui está um ponto crucial, essa evolução não é só intelectual, tecnológica ou material. Ah, não. Não. A ênfase maior, o verdadeiro motor, seria o progresso moral. A inteligência abre caminhos, claro, mas é a moralidade que nos elevaria de fato. Interessante essa distinção. Quer dizer, se a evolução é inevitável, de onde exatamente a gente parte nessa jornada? O livro fala em um estado de natureza, tipo Rousseau ou algo assim? Não com esse termo filosófico ocidental clássico, estado de natureza. A descrição usada no livro é que os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Isso, mas não significa maus, entende? Significa desprovidos de conhecimento e experiência, com todo o potencial a ser desenvolvido. É como uma semente, né? Uma semente. Que contém a árvore inteira, mas ainda precisa germinar, crescer. O progresso é essa longa jornada a partir dessa simplicidade inicial, aprendendo, errando, acertando, acumulando experiências vida após vida. Esse ponto de partida é mais instintivo, mais ligado às necessidades materiais. Uma fase que o livro descreve como mais bruta ou selvagem, onde a matéria exerce um domínio maior sobre o espírito. Pensa nos primórdios da humanidade, né? Foco na sobrevivência, reações mais imediatas. O progresso, então, é esse movimento gradual de refinamento. O espírito aprende a dominar a matéria, a controlar os instintos. A desenvolver a razão. Exato, a razão, os sentimentos nobres, a moralidade. É uma luta interna constante essa de superar as más inclinações, como o texto coloca. Certo, então partimos de um potencial bruto e vamos nos refinando. Mas como essa marcha do progresso acontece na prática? É uma linha reta para cima? Porque, olha, olhando a história humana e até o nosso dia a dia, não parece tão simples assim, né? Definitivamente não é uma linha reta e tranquila. Não mesmo. O livro é bem claro quanto a isso. O progresso geral da natureza, do universo, pode até ser constante numa escala cósmica. Certo. Mas para nós humanos, individualmente e como sociedades, a coisa é bem mais irregular. É lenta, cheia de idas e vindas, tropeços, paradas aparentes. Exato. Às vezes, parece que a gente anda para trás. Pois bem. Tem momentos de aceleração e outros de estagnação, ou até o que parece ser um retrocesso. E aqui entra aquela distinção fundamental que a gente já mencionou: o progresso intelectual e o progresso moral. Ah, sim. Muitas vezes, o intelectual dispara na frente. A gente desenvolve tecnologias incríveis, acumula conhecimento científico, cria sistemas complexos. Sem dúvida. Mas a moralidade, a capacidade de agir com justiça, amor, fraternidade, essa parece ficar para trás. O próprio livro aponta que esse desenvolvimento moral é mais árduo. Mais difícil, né? Muito mais.
Depende diretamente do nosso livre-arbítrio, do esforço consciente de cada um em lutar contra o egoísmo, a inveja, o orgulho, e de praticar ativamente o bem. Não basta saber o que é certo, é preciso fazer o certo. E isso exige vontade, disciplina. Essa diferença entre o avanço intelectual e o moral é algo que a gente vê claramente hoje, não é? Temos inteligência artificial, exploração espacial, mas ainda lutamos com guerras, desigualdade, intolerância. O livro sugere que esse descompasso é parte do processo. Exatamente. É apresentado como uma dinâmica comum na história humana. O intelecto abre portas, cria ferramentas. Mas sem a bússola moral, a gente pode usar essas ferramentas para destruição ou para criar novas formas de sofrimento. É verdade. Uma das ideias mais provocadoras aqui é justamente essa. Nosso brilho intelectual pode, na verdade, ofuscar nosso atraso moral. O livro sugere que, sem o equilíbrio, a própria civilização se torna instável. É um alerta poderoso para a nossa era tecnológica, né? Nossa, muito poderoso. E o que impulsiona esse progresso, mesmo que aos trancos e barrancos, é uma força divina que nos empurra ou depende só da gente? A visão apresentada é de uma combinação. Tem um impulso divino inicial, sim, uma lei natural que direciona tudo para a evolução. Deus seria a força motriz, a inteligência suprema por trás dessa lei. Certo. No entanto, o ritmo e a qualidade desse progresso dependem enormemente do nosso livre-arbítrio. O texto enfatiza muito isso. Então a nossa parte é crucial. Totalmente. A gente pode usar a nossa liberdade para acelerar nossa evolução, buscando conhecimento, praticando bem, reformando nossos hábitos, ou podemos retardá-la pela negligência, pelo apego a ideias ultrapassadas, pela resistência à mudança, pelo egoísmo que nos prende, né? Entendi. E aí entra um ponto que costuma gerar bastante debate: os abalos. Abalos. Como assim? O livro menciona que, às vezes, grandes crises coletivas, sabe, catástrofes naturais, epidemias, revoluções sociais, guerras, aquilo que o texto chama de flagelos destruidores. Sim, coisas terríveis. Exato. Podem ser permitidos ou até mesmo parte do mecanismo da lei divina para sacudir uma sociedade que está muito estagnada ou presa em caminhos equivocados. São como choques, dolorosos sim, mas que podem forçar uma reflexão, uma mudança de rumo, quebrar estruturas antigas e abrir espaço para o novo. Opa, peraí. Esse ponto dos abalos serem permitidos por Deus para acelerar o progresso, isso é bem forte. Quer dizer, muita gente poderia interpretar isso como uma justificativa divina para o sofrimento humano, o que é complicado, né? Eticamente. É delicado, sem dúvida. É uma questão muito delicada. Como o livro lida com essa tensão? Não só um pouco determinista ou até cruel? A interpretação que o livro oferece não é a de um Deus intervencionista que causa o sofrimento por capricho, sabe? É mais uma visão de leis naturais, físicas e morais, que operam. Leis naturais. Sim. As ações humanas, individuais e coletivas geram consequências. Quando uma sociedade se desvia muito das leis morais, baseando-se demais no egoísmo, na injustiça, na exploração, ela cria desequilíbrios. E esses desequilíbrios, eventualmente, podem levar a essas crises. Os abalos seriam mais como consequências naturais de causas profundas, entende? Ou como oportunidades de aprendizado forçado, quando a lição não foi aprendida de forma mais suave. A dor não seria o objetivo, mas um sinalizador de que algo precisa mudar, urgentemente. Então é mais causa e efeito em larga escala. Isso, do que um castigo arbitrário. A ideia não é justificar o sofrimento, mas tentar compreendê-lo dentro de um quadro maior de aprendizado e evolução espiritual a longo prazo. Entendi a perspectiva, embora, continue sendo um ponto para muita reflexão. Isso me leva a outra questão que o livro aborda. Os tais povos degenerados. A gente vê civilizações que floresceram e depois, entraram em declínio ou até desapareceram. Isso não contradiz a ideia de um progresso constante? Como explicar essa aparente regressão? Essa é a outra aparente contradição que o texto encara de frente. E a explicação oferecida é bem original, ligada à ideia da reencarnação
e da pluralidade dos mundos. Ah, interessante. A tese é que não é o espírito individual que regride ou degenera em sua essência. Uma vez alcançado um certo nível de progresso, especialmente o moral, ele não se perde. O que pode acontecer é um fenômeno de emigração espiritual em massa. Imigração espiritual, como assim? Imagina uma civilização que atingiu um certo patamar. Os espíritos mais evoluídos que reencarnavam ali, que talvez foram os motores daquele apogeu, eles podem passar a reencarnar em outros mundos ou em outras sociedades aqui na Terra mesmo, que ofereçam desafios e oportunidades mais adequados ao seu novo estágio de desenvolvimento. Certo. Eles seguem adiante. Exato. E, ao mesmo tempo, espíritos menos adiantados, talvez vindos de mundos inferiores ou de outras experiências, podem ser atraídos para aquela sociedade em declínio, para terem ali suas próprias experiências de aprendizado, talvez mais rudes. Então, o que parece uma degeneração do povo é, na verdade, uma mudança na população espiritual daquele local. A média vibratória, digamos assim, muda. Entendi. Então, não é que as pessoas individualmente piorem ou desaprendam, mas a média espiritual do lugar muda porque os mais avançados vão para outros desafios e talvez cheguem outros com lições diferentes para aprender ali. É uma ideia complexa, mas faz sentido dentro dessa visão não linear. Exatamente. O livro usa até algumas analogias para ilustrar isso. Uma é a de demolir uma casa velha, desconfortável, para construir uma nova, mais sólida, arejada. Sim. Durante a demolição e a construção, tem poeira, barulho, transtorno, parece um caos, um retrocesso. Mas o objetivo final é uma moradia melhor. Boa analogia. Outra é a do rico que deixa sua cabana antiga, onde já não se sente bem, para um pobre que antes vivia ao relento. Para o rico é deixar algo para trás. Para o pobre, é um avanço ter um teto. E isso tudo se amarra com a ideia de justiça divina e reencarnação, né? Os espíritos que emigraram não são privilegiados injustamente. Eles seguem sua jornada em outro lugar e os que ficaram ou chegaram depois terão suas próprias oportunidades de aprendizado e avanço futuro. Talvez em condições renovadas depois da demolição da estrutura social antiga. Ninguém fica para trás no quadro geral. Na visão geral do progresso cósmico, não. Embora os ciclos possam ser muito, muito longos na nossa perspectiva humana. Faz sentido dentro dessa lógica reencarnacionista. Agora, falando em estruturas sociais, e a civilização? Como ela se encaixa nisso? O livro a vê como o auge do progresso? Tipo, chegamos lá. A visão apresentada é que a civilização é, sim, um progresso em relação aos estados mais primitivos. É um passo importante, necessário. Ela desenvolve a inteligência, refina certos costumes. Sim, claro. Cria melhores condições materiais, possibilita o desenvolvimento das artes, das ciências. No entanto, o livro a considera um progresso ainda incompleto. Incompleto. Por quê? Porque, como a gente já falou, a civilização muitas vezes foca demais no desenvolvimento intelectual e material e acaba negligenciando o aspecto moral. O descompasso de novo. Exato. E pior ainda, ela pode criar novas necessidades artificiais, estimular o consumismo desenfreado, gerar novas formas de vícios, de egoísmo, de desigualdade. É verdade. Problemas bem atuais. Pensa nos problemas ambientais causados pela exploração irresponsável de recursos, ou nas doenças sociais como o estresse, a depressão, a solidão em meio à multidão, que parecem se acentuar em sociedades tecnologicamente avançadas, mas moralmente carentes. Então, não é uma condenação da civilização em si, mas um alerta sobre como a conduzimos, é isso? Progresso, um resultado natural da evolução da inteligência humana. O que se critica são os abusos que nós, humanos, fazemos dela. Os abusos. A forma como a gente direciona o conhecimento e a tecnologia muitas vezes para fins egoístas ou destrutivos, em vez de ser para o bem comum. A verdadeira civilização, completa, equilibrada, só seria alcançada quando o desenvolvimento moral caminhasse lado a lado com o intelectual e o material. Entendi.
Tem uma metáfora bonita no livro sobre isso. A civilização atual, com todo o seu brilho intelectual e material, seria como a flor. A flor. É bela, necessária, atrai os olhares, mas ainda não é o fruto. O fruto saboroso, nutritivo, que realmente alimenta, seria o resultado do progresso moral consolidado. A gente precisa cultivar essa dimensão moral para que a civilização amadureça e dê os frutos esperados: justiça, paz, fraternidade. Nossa, essa imagem da flor e do fruto é poderosa. E como as nossas leis, as leis humanas, refletem essa caminhada da civilização? Essa busca ou falta de busca pelo fruto moral? As leis humanas são um espelho bem fiel do estágio de progresso moral de uma sociedade. O livro explica que elas também evoluem. Elas acompanham o progresso? Sim. Nos primórdios, nas sociedades mais bárbaras, as leis se baseiam na força bruta, no direito do mais forte. Predomina o poder, não a justiça. À medida que a compreensão da justiça divina, da lei natural de respeito mútuo melhora na consciência coletiva, as leis humanas tendem a se tornar mais equitativas, buscando refletir, ainda que imperfeitamente, esses princípios superiores de igualdade, liberdade e fraternidade. E por que a gente precisa delas se existe a lei natural? Elas são necessárias justamente porque a lei natural ou divina que está inscrita na nossa consciência, segundo o livro, embora perfeita em si, nem sempre é compreendida ou principalmente praticada voluntariamente por todos. Ah, claro. A gente ainda é muito dominado por paixões egoístas, por interesses imediatistas. As leis humanas servem como um guia externo, um freio social, um conjunto de regras mínimas para tentar garantir alguma ordem e coexistência pacífica. Faz sentido. E o fato de as leis humanas estarem sempre mudando, sendo reformadas, adaptadas, debatidas, isso é a maior prova da imperfeição delas e do caráter progressivo. Elas não são estáticas. É verdade, sempre tem discussão sobre leis. Essa instabilidade mostra que a sociedade está em busca, ainda que aos tropeços, de um alinhamento melhor com essa lei moral mais profunda e imutável. Cada debate sobre direitos humanos, justiça social, leis ambientais, é um sinal dessa busca contínua. E o livro dá algum exemplo de como analisar o nível moral de uma sociedade pelas suas leis, tipo um termômetro? Sim, um exemplo interessante é a análise da severidade das leis penais. O texto sugere que leis excessivamente rigorosas, focadas puramente na punição, na vingança social, sabe? E não na reeducação, na prevenção, na recuperação do indivíduo, Sim. são um forte indicativo de uma sociedade ainda moralmente atrasada. Uma sociedade que precisa mais de repressão do que de consciência moral desenvolvida nos cidadãos. Entendi. Mais força, menos consciência. Exato. O verdadeiro progresso nesse campo viria com investimento em educação moral. Isso reduziria a criminalidade na raiz, tornando as leis penais cada vez menos necessárias, ou pelo menos mais focadas na reabilitação e na justiça restaurativa do que só no castigo. Isso conecta diretamente com a ideia de que o progresso moral é o mais importante. E já que estamos falando disso, o livro conclui esse capítulo sobre a lei do progresso, abordando o papel do próprio espiritismo nesse processo, como ele se encaixaria nisso tudo. Qual seria a contribuição específica dele? Olha, a doutrina espírita é apresentada em suas próprias páginas como uma ferramenta destinada a acelerar o progresso, especialmente moral. Acelerar? É. Não se coloca como a única via, claro, mas como um elemento que surge no momento específico da evolução humana para ajudar a dar um novo impulso, principalmente combatendo as causas do atraso moral. E como faria isso? Quais os mecanismos? Primeiro, combatendo o materialismo, ao apresentar argumentos racionais e evidências factuais através da mediunidade, dos fenômenos espíritas sobre a existência da alma, sua imortalidade, a comunicação com quem já partiu, a realidade da vida futura. Certo. O espiritismo busca dar um sentido mais profundo, mais transcendente à vida. Se a gente sabe que não é só matéria que se dissolve no nada,
que nossas ações têm consequências além do túmulo, isso muda radicalmente nossa perspectiva sobre as dificuldades, sobre a ética, sobre o próprio esforço de progredir moralmente, né? Muda tudo, realmente. Segundo, o Espiritismo procura explicar as leis morais como a lei de causa e efeito, ação e reação, a necessidade das vidas sucessivas, a reencarnação, para o aprendizado e reparação, de forma clara, lógica, sem dogmas ou alegorias complexas que poderiam dificultar a compreensão. Tornar mais acessível. Exato. A ideia é mostrar que a justiça divina não é arbitrária, mas imanente nas consequências naturais dos nossos próprios atos. Entender esses mecanismos incentivaria a responsabilidade individual, a autoanálise, a busca pela reforma íntima, por nos tornarmos pessoas melhores. Responsabilidade. Importante. E terceiro, talvez o ponto mais enfatizado, a promoção da caridade universal. E aqui, caridade não é só dar esmola, né? É no sentido amplo ensinado por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade como atitude. Isso. O Espiritismo identifica o egoísmo como a grande chaga da humanidade, a raiz de quase todos os males sociais e o principal obstáculo ao progresso moral coletivo. Ao nos fazer entender nossa profunda interconexão espiritual, nossa origem comum, nosso destino compartilhado, ele busca estimular a fraternidade, a solidariedade, a superação do cada um por si. Então a lógica seria: se a gente compreende melhor o mapa da nossa existência, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos e quais leis regem essa jornada, somos naturalmente mais motivados a alinhar nossas escolhas e ações com o propósito maior do progresso moral, tanto individual quanto coletivo. Exatamente essa é a proposta. O Espiritismo não afirma trazer uma moral completamente nova, mas sim oferecer uma chave de entendimento para a moral universal, aquela ensinada por grandes mestres espirituais da humanidade, especialmente Jesus, cujos ensinamentos morais são tidos como o guia mais perfeito. Uma chave. À nossa realidade e capacidade de entendimento atuais. Ao oferecer essa compreensão mais profunda do porquê e para que vivemos, ele visa impulsionar essa transformação moral que seria a base para o verdadeiro progresso da humanidade, ajudando a construir o que o livro chama de reino do bem na Terra, um estado de maior justiça e felicidade para todos. Uau! É uma visão bem abrangente mesmo. Então, recapitulando, a lei do progresso, segundo o Livro dos Espíritos, é essa força poderosa, quase como uma correnteza cósmica, que nos puxa para frente intelectual e moralmente. Isso! Mas não é um passeio no parque. Usa as experiências da vida, as reencarnações, as interações sociais e até mesmo os grandes desafios e crises coletivas, os tais abalos, como ferramentas para essa evolução. Sim, é uma perspectiva fundamentalmente otimista quanto ao destino final, à perfeição relativa e à felicidade para todos, mas muito realista quanto às dificuldades e à lentidão do processo na nossa escala de tempo humana. Reconhece o sofrimento? Reconhece o sofrimento, os desvios, as quedas aparentes, mas os insere num quadro maior de aprendizado contínuo. Afirma que cada passo na direção do bem, cada esforço individual e coletivo para superar o egoísmo e praticar a caridade realmente conta nessa longa jornada. Certo. A civilização, as leis, as próprias dificuldades, tudo são etapas e instrumentos nesse caminho. E a compreensão espiritual, como oferecida pelo Espiritismo, se propõe a ser um catalisador, um acelerador dessa jornada rumo a um futuro melhor. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? Fica aqui uma provocação para refletir. Como essa ideia de um progresso que é, ao mesmo tempo, inevitável em seu destino final, mas totalmente dependente do nosso esforço moral aqui e agora. Como isso muda a forma como a gente encara nossos próprios desafios pessoais, nossas lutas internas, e também o estado atual do mundo, com todas as suas crises, conflitos, contradições. E talvez ainda mais importante, além do progresso material ou intelectual que nossa sociedade tanto valoriza e persegue, como podemos, cada um de nós, ativamente, no nosso dia a dia,
Nas pequenas escolhas, nas nossas relações, no trabalho, na família. Como podemos contribuir de forma consciente para o avanço moral? O nosso próprio avanço, o nosso e, por consequência, o da coletividade. Porque, segundo essa visão de mundo, é esse progresso moral que verdadeiramente define a evolução e que, no fim das contas, nos levará a uma civilização mais justa, mais fraterna e, finalmente, mais feliz. Material denso para continuar pensando. Agradecemos imensamente a companhia nessa exploração das ideias de O Livro dos Espíritos sobre a Lei do Progresso. Foi um prazer. Até a nossa próxima conversa.